toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que aquilo que levaria anos vai acontecer em dias, no nome de Jesus Cristo. Também oramos para que o Senhor toque na saúde dessa pessoa e que toda enfermidade física ou emocional renda-se ao poder de Jesus Cristo. Como disse o apóstolo Paulo, a minha mensagem, a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Meu Pai, em nome de Jesus eu te peço, libera sinais e maravilhas aqui nessa oração, agora. Que teu povo seja visitado pelo teu poder, que a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor envolva a vida dessa pessoa e que venha tempos de refrigério, venha tempos de renovo, que o Senhor dê forças a essa dona de casa, o Senhor dê forças a essa mulher que trabalha, o Senhor dê força a este marido, este pai de família que precisa, Senhor, de um revestimento, de um renovo do Senhor. Meu Deus, a mesma comida que o Senhor deu ao profeta Elias, que renovou as suas forças, nos dê dessa comida espiritual. Renova nossas forças, Pai. Coloca a tua unção sobre a nossa vida e que a unção que despedaça o jugo venha sobre nós. Que tudo aquilo, Senhor, que não for do Senhor, que está sobre nós, seja removido pelo teu poder. Senhor, que a tua unção nos renove, a tua unção, Senhor, nos fortaleça, a tua unção nos coloque de pé e que o Senhor nos dê novos projetos, o Senhor nos dê novos sonhos, que coisas grandes e poderosas o Senhor traga sobre a nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Senhor, libera do teu poder sobre a vida dessa pessoa, sobre a sua casa, no nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Eu quero trazer uma palavra ao teu coração. 7 maneiras de você lidar com as crises. Jesus disse em João 16:33, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu. Por meio dele podemos vencer. Ele sabe como vencer cada dificuldade na nossa vida. Ele sabe como você pode vencer essa crise financeira, essa crise espiritual, essa crise no seu casamento. E só abrindo um parêntese aqui sobre crise espiritual, há muitas pessoas que estão hoje tão desanimadas, já foram tão ativas no reino de Deus, foram grandes intercessores, grandes pregadores, pregadoras, foram usados pelo Senhor para começar tantas coisas no reino de Deus. Mas talvez você entrou em uma crise em um dado momento da sua vida e não conseguiu mais sair daí. Vejo tanto isso acontecer hoje. Pessoas que entram em crises e não conseguem mais sair daquilo. Eles ficam presos, é como se estivessem amarrados por aquilo que governa as crises. No entanto, a circunstância adversa que nós enfrentamos revela o que há de fundamento na nossa vida. Você lembra daquela passagem que Jesus ele ensinou sobre aqueles que ouvem a Deus e obedecem, são como uma casa plantada ou colocada, estabelecida na rocha, que os ventos sopram contra aquela casa, a água vem, mas aquela casa não cai. Mas a casa que não está estabelecida sobre a rocha, vem os rios, vem a força do vento e aquela casa cai. E Jesus assemelhou, usando essa parábola da casa estabelecida na rocha e da casa estabelecida na areia, que o que ouve a Deus suporta as crises, vence as dificuldades. Mas aquele que não está ouvindo a Deus, quando vem as dificuldades, ele não consegue se sustentar, porque seus fundamentos são fracos,
Você tem que colocar os fundamentos da sua fé, da sua vida em Deus. Como que você administra uma crise? Como que você administra uma situação difícil na sua vida? Eu quero dar alguns pontos aqui que vão ajudar você a começar a mudar completamente a maneira como você administra algumas coisas. Porque há pessoas que querem que Deus intervenha nas suas crises. No entanto, Deus também tem nos dado ferramentas para administrarmos as crises em nossa vida. E a primeira coisa a identificar é: determine as suas necessidades. Por que determinar as nossas necessidades? Porque no meio da crise, nós devemos priorizar o que de fato é importante. Se a pessoa está enfrentando uma crise no casamento, ela deve priorizar a família. Ela deve se afastar de algumas coisas que não têm tanta importância na vida dela e se concentrar no plano de recuperação da sua casa, do seu casamento, dos seus filhos. É que a bem da verdade é que a gente não para. A gente não para cuidar daquilo que é necessário. Nós continuamos a nossa vida, entregamos nas mãos de Deus as nossas crises e isso é uma coisa errada, porque há coisas que você pode fazer. Há coisas que pertencem só a Deus a fazer, mas há coisas que, cabe a você. Por exemplo, não tem como você ficar mais novo, certo? Não tem como você voltar aos seus 20 anos de idade. São coisas que não tem o que fazer. Você só tem que administrar agora a situação. Mas há problemas financeiros, há problemas no casamento, há problemas relacionados a uma crise espiritual que você pode fazer alguma coisa. Se você está com uma crise espiritual na sua vida, você pode fazer alguma coisa. Além de orar pedindo a Deus para renovar suas forças, você pode começar a frequentar um pouco mais a igreja. Você pode buscar, lugares proféticos onde Deus está manifestando o seu poder e a sua graça ali, e onde você vai ser renovado por uma palavra viva, vinda até de um pastor que você não conhece. Quando você está numa crise espiritual, você pode jejuar, você pode passar mais tempo em oração, lendo a sua Bíblia, buscando respostas da parte de Deus. Você pode, mergulhar no Espírito Santo, passando mais tempo com o Espírito Santo, até o Espírito Santo renovar a sua visão, até o Espírito Santo lhe dar um norte para a sua vida e sair daquela dificuldade. Quando você está também numa crise, digamos que a sua crise seja financeira, compre apenas o que você precisa. Pare de comprar coisas supérfluas, coisas que, são importantes, mas não são necessidade. Nós devemos aprender a separar o que é desejo e o que é necessidade. Talvez você tenha o desejo de comprar um carro novo, mas a sua necessidade agora é comprar um carro para poder ir para o trabalho, é comprar um carro para suprir as suas necessidades. Ou seja, na nossa vida, nós temos que discernir isso. As pessoas entram em dívida por causa disso. As pessoas entram em dívida porque, em vez de resolver o problema da necessidade, eles querem resolver o problema do desejo. E aí acabam comprometendo a sua renda, comprometendo os seus recursos. Uma das coisas que eu tenho aprendido também é não viver além das possibilidades. Não viver além das possibilidades. Esse ano eu e minha esposa fizemos uma retrospectiva de como foi o nosso ano. E nós identificamos que gastamos muito dinheiro em televisão. Muito dinheiro em televisão. E eu entendi uma coisa, que no meio de tudo isso, de pagar a televisão, de cobrir os compromissos da televisão, porque não se trata de só pagar a televisão, tem uma série de coisas que você paga a mais para poder fazer um programa de televisão. E uma das coisas que eu entendi é que eu tive que abrir mão de certas coisas esse ano na minha vida, porque eu precisava cumprir com a minha responsabilidade que eu havia assumido diante dos diretores.
diante daquelas pessoas que eu assinei o contrato. Então eu procurei viver, sabe, nas minhas possibilidades. Não fiz grandes investimentos, sabe, me contive. Não tive alguns avanços que eu poderia ter no pessoal, porque eu aprendi a viver nas minhas possibilidades. E até hoje é assim, se eu tenho dinheiro eu compro, se eu não tenho, fica para o mês que vem, fica para o fim do ano, sabe? Eu não tenho aquela pressa de ter que comprar, não, porque eu já vi muita gente boa e gente grande se endividar porque quiseram viver além das suas possibilidades. Quiseram viver uma vida que não era a vida deles. Sabe, se você não tem dinheiro para comprar uma casa, você tem que alugar. E se você não pode morar numa casa, você tem que morar num apartamento. Mas você tem que viver nas suas possibilidades. Não se ludibrie com as vaidades aqui dessa terra. Eu acredito que Deus quer dar o melhor para você, sim, eu acredito nisso, mas eu não acredito que você deva viver, sabe, para agradar os outros, ou viver endividado para viver um sonho, certo? Isso foi uma coisa que eu falei para Deus, eu disse, Deus, se o Senhor quer que eu permaneça na televisão, então não deixa eu nunca atrasar o programa, ou ficar, de alguma maneira, tendo que comprometer a minha vida, sabe? E ficar me preocupando, não permita isso na minha vida. Então, sempre procurei viver nas minhas possibilidades. Quando posso viver algo melhor, vivo. Mas se eu não posso, eu não vivo. Porque eu aprendi que se Deus deu a direção, Ele vai prover. E tem sido assim na minha vida. Livre-se do desnecessário. Sabe, tem coisas na nossa vida que é desnecessário. Não vamos levar nada aqui dessa vida. Mas tem gente que não vende nada que tem. Porque ela pensa só em guardar. E para ela, vender é um prejuízo. Seja o que for na sua vida, sabe, tudo que é para mais vai ficar, de alguma maneira, lhe atrapalhando no seu caminho. Por isso, livre-se do desnecessário. Tem certas parcerias que são desnecessárias. Tem certas sociedades que são desnecessárias. Tem certos negócios que são desnecessários. Esses dias eu estava falando, inclusive, para um amigo meu. Eu disse para ele, olha, você se meter nesse negócio, porque graças a Deus, Deus me deu uma visão empreendedora, né? Ao longo dos anos, eu sentei com tantos empreendedores, ajudei tanta gente. Eu mesmo empreendo. E eu sentei com esse empreendedor e eu disse, isso aí que você está buscando, isso aí é uma coisa que não é para você no momento. Se concentre no básico, eu disse para ele, e você vai crescer. Suspenda projetos importantes até colocar a casa em ordem. É assim que você deve, sabe, contornar determinadas crises na sua vida. Valorize o que Deus te deu. Se alegre com aquilo que Deus te deu. E para encerrar, aprenda a economizar. Aprenda a ser um bom administrador, um bom mordomo daquilo que Deus te deu. Não faça negócios, sabe, por impulso. Não faça negócios por oportunidade. Ah, mas as oportunidades são uma coisa de Deus. Algumas oportunidades não são de Deus. Jesus recusou as oportunidades que o diabo deu a ele. Então tem coisa que não é de Deus. Você ora e você pede a Deus o melhor. E quando vem, sabe, o que não é melhor, o que é intermediário, vem para de alguma maneira roubar você de uma direção divina. Por isso, quer vencer toda a crise? Administre ela com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Quero pedir também para você que você compartilhe essa palavra com o máximo de pessoas que você puder. E a minha oração, eu quero agora orar, depois eu vou fazer uma outra oração final, mas eu quero orar nesse momento, porque eu sinto de Deus que eu devo orar agora por você. Eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor te dê sabedoria, para que você consiga administrar as crises. E eu quero declarar pela fé no nome do Senhor Jesus Cristo que você vai vencer toda crise. Assim como Ele venceu, você vencerá. Amém?
Glória a Deus a glória. Eu quero compartilhar um testemunho, o testemunho da Náurea, e ela escreveu assim: graça e paz, eu recebi um diagnóstico de um câncer de mama, mas me mantive em oração por muito tempo, e eu gostaria de compartilhar meu testemunho. Minha cirurgia já estava marcada, e o médico pediu novos exames. Continuei firme na oração e o médico disse: teu câncer sumiu. Isso foi um milagre. Agradeço ao profeta por estar presente em nossas vidas e interceder pelas nossas vidas. Toda honra e glória a Jesus, pois fui curada. Glória a Deus, Ele que cura. Amém? Jesus Cristo cura. A Ele a glória, a Ele o louvor. Ele é Senhor. Amém? Quero falar rapidamente do meu livro Café com Jesus, um devocional profético que vai abençoar a tua vida. Levei 1 ano escrevendo esse livro aqui e eu sei que esse livro vai te abençoar muito. São 366 devocionais, um para cada dia do ano. Esse livro aqui tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas, já está indo para fora do Brasil e eu glorifico o Senhor por essa obra maravilhosa. Tenho certeza que esse livro aqui vai te ajudar. Você pode adquirir lá no meu site www.viniciusiracete.com.br. Você que é dos Estados Unidos, entra no meu site www.viniciusiracete.com.br e lá tem um ícone onde você clica e ali você faz um cadastro, sabe, bem simples, onde nós vamos mandar mensagem para você, informações também de projetos futuros, amém? Convido você a participar desse grupo especial dos Estados Unidos. Nós já temos grupo da Inglaterra, temos grupo de Portugal, temos vários grupos e nos próximos meses também eu vou abrir grupos de outros países. Tem muita gente que me acompanha de fora do Brasil e nós queremos ajudar essas pessoas, nos conectar cada vez mais com elas. Muito bem, eu quero declarar o Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me que eu ore por você, permita-me que eu te abençoe. Coloque aqui nas mãos de Deus o teu desafio, aquilo que você tem para vencer nos próximos dias. Se você está enfrentando uma crise de qualquer tipo, coloca aqui nos comentários, nós vamos orar. Pai santo e justo, eu abençoo a vida de cada pessoa que está orando junto comigo agora. E a minha oração, Espírito Santo, é para que o Senhor ajude essa pessoa a vencer essa crise, a sair dessa situação difícil. Eu oro em nome de Jesus para que intervenções de Deus aconteçam na vida dessa pessoa. Também oro para aquilo que levaria anos, que aconteça em dias. Sim, ó Deus, que haja uma aceleração em projetos, em sonhos, uma aceleração, Senhor, em tudo aquilo que essa pessoa está se movimentando e pedindo que acelere, seja um negócio, seja, meu Deus, algo que ela precisa estabelecer na vida dela, que haja, Senhor, esse tempo, esse movimento do Espírito sobre a vida dela. E que seja quebrado agora todo tipo de influência espiritual contra a vida dela, toda a maldade, toda a malícia, todo ataque do inferno contra a vida dela seja quebrado agora no nome de Jesus Cristo. Senhor, nós oramos também para que toda difamação, mentira, invenção, calúnia, malfazejo, inveja, contrariedade, resistência no mundo espiritual, no trabalho, nos relacionamentos, seja quebrado em nome de Jesus.
Senhor, eu quero liberar uma palavra. Toda pessoa que está buscando, Senhor, está buscando uma pessoa de Deus para a sua vida, que o Senhor possa abençoar e trazer, Pai, a tua promessa para a vida deste homem, para a vida dessa mulher. Oro também, Senhor, por toda mulher que não consegue engravidar. E oro por uma intervenção na vida dela, para que ela realize o seu sonho, para que ela tenha o seu sonho nos seus braços, em o nome de Jesus. Também oro, Pai, por toda pessoa que anda triste, por toda pessoa que anda desanimada, por toda pessoa que está sem ânimo para novos projetos. Espírito Santo de Deus, vem com teu poder agora e libera uma unção fortalecedora sobre essa pessoa. Que ela seja fortalecida no Espírito agora, pelo Espírito Santo. Que o toque de Deus venha sobre ela, que o Senhor remova todo o peso, o Senhor remova todo o cansaço, o Senhor remova toda a opressão espiritual. Também oro, Pai, por essa pessoa que está pedindo ao Senhor que o Senhor a ajude nos seus negócios, para que seus negócios melhorem, que o Senhor possa dar uma saída para essa pessoa, para que o Senhor venha intervir na vida dela, Pai, com teu poder em nome de Jesus. Também oro para que todo atrapalho, confusão e ataque do inferno contra essa pessoa cesse agora. Todo espírito de destruição está por terra e que entre abundância nessa vida no nome de Jesus Cristo. Também oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, seja ela física ou emocional, que haja cura agora total e completa e que a alegria do Senhor encha a tua vida. A presença de Jesus Cristo toque você agora. E a minha oração em nome de Jesus é que venha tempos melhores sobre a tua vida, tempos melhores sobre a tua casa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Você recebe essa oração? Glória a Deus. Não esquece de compartilhar com 7 pessoas e se você está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal. Você só tem a ser abençoado aqui, caminhando conosco. Eu sou um intercessor, eu amo orar pelas pessoas. Eu tenho certeza que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Que Deus te abençoe. Amanhã, 6 e 7 da manhã, te espero ao vivo. Vou estar ao vivo aqui na oração, se Deus quiser. Até mais, queridos. Paz e prosperidade. E que todos na tua casa tenham uma experiência com Jesus Cristo. Até mais. Família, que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, o Brasil e as nações. E eu oro, Senhor, para que o Senhor faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Oramos, Pai, por provisões do Senhor na nossa vida. Oramos pela prosperidade. Oramos pela graça, pelo favor do Senhor em nossa vida, família e em tudo que nós tocarmos. E nós te pedimos, Jesus, esteja à frente da nossa vida, nos conduzindo, nos guiando, nos livrando do mal e tirando do nosso caminho todo atrapalho, Senhor. Tudo que for atrapalho, tudo que for para nos prejudicar, para nos atrasar, nós oramos agora e cancelamos todo o mal. E oramos, Pai, por aquilo que o Senhor colocou no nosso coração hoje. Apresentamos nossos pedidos de oração a Ti. E oramos, Senhor, para que recursos inesperados cheguem a nós. Sim, ó Deus, que haja liberação, restituição, que haja multiplicação e que nesse momento o Senhor esteja movendo recursos até a nossa vida, até a nossa casa, no nome de Jesus. Cremos, ó Deus, que Tu és o Deus que surpreende. Tu és o Deus que faz mais e muito além do que nós temos pedido, pensado ou imaginado. No nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Seja muito bem-vindo à nossa oração da noite. Novos começos, novas portas e muita saúde. Eu quero continuar falando sobre as recompensas de ouvir a voz de Deus. Você sabe que se tem um tema que eu gostaria de ficar dias falando, é esse. Não sei se é porque essa é a missão que Deus me deu, de ensinar as pessoas a ouvir a Deus, mas eu tenho uma alegria quando se trata de ensinar esse assunto, porque minha vida tem sido pautada por essa direção, que a voz de Deus muda a vida das pessoas. A voz de Deus pode mudar uma história. Quando Deus libera uma direção, dentro daquela direção contém muito mais do que apenas uma direção. Dentro daquela direção tem recurso, tem proteção, tem livramento, tem intervenção, tem auxílio divino.
Deus colocando anjos para te guardarem naquele caminho. Ou seja, há muitas coisas. Eu amo ouvir a voz de Deus. Eu amo ouvir a voz de Deus. E hoje eu quero falar de mais 3 recompensas de ouvir a voz de Deus. Uma delas é: a voz sempre ligará você a pessoas extraordinárias. Elias estava no ribeiro de Querite e o Senhor disse para ele: agora eu quero que você vá até Sarepta, porque lá eu dei ordem a uma mulher para que te sustente. Foi a direção de Deus que conectou Elias a uma mulher que trouxe providência para ele, que trouxe o alimento para ele, que trouxe o cuidado para a sua crise, para a dificuldade que todos estavam passando. Eu entendo que Deus, quando nos direciona a um lugar, Ele também nos conecta a pessoas extraordinárias. Sempre que você for a um lugar dirigido por Deus, acredite, naquela mesa, Deus vai te conectar a pessoas que você nunca imaginou estar com elas. A Bíblia nos fala de Eliezer. Eliezer foi servo de Abrão e Eliezer recebeu uma missão de Abrão de buscar a esposa para o seu filho Isaque. E Eliezer não sabia como iria encontrar essa esposa para Isaque. Ele só tinha uma direção de Abrão: vá à casa da nossa família. E quando ele chegou lá, ele fez uma oração. E quando ele orou, Deus mostrou para ele Rebeca, junto com as outras mulheres que estavam ali, que estavam numa fonte para dar de beber aos rebanhos. A direção de Deus na vida de Eliezer conectou ele à pessoa certa, a uma pessoa extraordinária, que foi Rebeca, esposa de Isaque. Você tem que entender que toda vez que você recebe uma direção de Deus, Deus te conecta a pessoas extraordinárias. Eu me lembro que quando eu assinei meu segundo contrato de TV, isso veio de uma conversa que eu tive com um irmão quando eu fui ministrar na igreja dele. E quando eu olhei a minha agenda, não havia condições de eu ir, mas eu gosto muito de cumprir meus compromissos. Quando eu digo que eu vou fazer uma coisa, eu faço. Então, eu não quis quebrar a agenda com ele, e isso também não é do meu feitio. E eu fui, mesmo, tendo coisas para resolver, sendo mesmo muito corrido, eu fui lá. Quando eu cheguei lá, Deus me conectou através da vida dele a 2 pessoas extraordinárias. Uma delas que me deu dicas sobre a televisão e a outra que foi a representante que nos ajudou a entrar na televisão. Então, eu creio que toda vez que você está numa direção de Deus, Deus conecta você a pessoas, que você não imaginou que poderia estar ali diante delas. Certa feita, eu também precisava chegar a determinadas pessoas e eu precisava falar com essas pessoas, só que eu não tinha, o meio de chegar até elas. Mas então Deus me deu uma direção. Deus me deu uma direção para, semear na vida de uma pessoa. Eu semeei na vida daquela pessoa e aquela pessoa me conectou àquelas pessoas que eu precisava chegar até elas. E por meio dessa conexão, meus livros hoje estão em todos os aeroportos onde há livraria no Brasil, estão nas maiores livrarias do Brasil, estão bem posicionados, tudo por causa de uma direção de Deus. Ou seja, toda vez que você ouvir a voz de Deus, Ele vai lhe conectar a pessoas chaves, a pessoas que vão ser ponte para você, a pessoas que vão ser abençoadoras na tua vida. Segundo, o reconhecimento da voz de Deus traz uma paz interior. Isso aconteceu quando os discípulos estavam no barco e uma grande tempestade se levantou. E a Bíblia diz que quando Jesus ergueu a voz e disse à tempestade e ao mar para que eles se aquietassem e silenciassem, tudo se fez uma bonança. Você tem que entender que a voz de Jesus, ela traz paz interior. Ela traz a paz
para o nosso externo, ela traz paz para dentro da nossa casa, ela traz paz no local de trabalho. Sempre que a voz de Deus se manifestar, toda agitação vai acabar, toda ansiedade vai acabar. Tem tantas coisas que tiram a nossa paz hoje em dia, tem tanta preocupação, ansiedade, gente problemática, gente difícil, né, que acaba dificultando o caminho da gente. Mas quando você recebe uma direção de Deus, a paz reina em você, a paz governa em você, a paz entra em você. Por isso eu quero que você escute essa palavra. Essa é uma palavra profética para a sua vida. Deixe a paz de Deus governar você através da direção de Deus. Ouça a voz de Deus e você vai ter paz. Eu estou aqui falando do que você precisa buscar para ter paz. Busque a voz de Deus e você vai encontrar a paz. Toda a direção de Deus vai trazer paz à tua vida. Você sabe que quando eu assumo compromissos grandes, a certeza que eu tenho de que eu estou na direção certa é que mesmo em meio aos tumultos, aos desafios financeiros, eu tenho paz, eu tenho tranquilidade, sabe? Porque as pessoas muitas vezes elas não sabem também dos desafios da gente. Eu tenho desafios grandes, Querendo ou não, todo mês vence um compromisso do meu escritório ou da TV ou de qualquer outro projeto que eu estou empenhado, e querendo ou não, o valor tem que ser pago em dia. E eu tenho um nome a zelar, eu tenho um caráter, eu tenho que ser correto, eu não posso deixar, sabe, meu nome na lama, o nome do ministério, ou pior, envergonhar o nome de Jesus. Então eu tenho que ser correto com os meus pagamentos. Você tem que entender que a paz de Deus, sabe, ela enche o seu coração a tal ponto que mesmo que você tenha grandes desafios, você sabe, você está debaixo de uma direção de Deus, então tudo vai dar certo. Você está debaixo de uma direção de Deus, então Deus vai resolver as coisas. As coisas vão se alinhar, vão acalmar e você vai ter vitória total e completa. Terceiro, a voz de Deus sempre vai revelar uma grande prosperidade. Essa é outra recompensa de ouvir a voz de Deus. Em Deuteronômio capítulo 28, verso 1 e 2 diz: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. Gente, dá para compreender o que diz esse versículo aqui? Se você pensar nas nações da terra, você pega um Dubai da vida, pega, né, uma riqueza de uma cidade como Nova York, ou você pega a própria Califórnia. São lugares assim que têm grande riqueza, nações, cidades que têm grande riqueza, pessoas que carregam uma grande riqueza. A Bíblia diz que se eu obedecer a Deus e seguir as direções de Deus, Deus vai me exaltar acima das nações. Olha o que diz aqui: reconhecer a voz de Deus vai trazer grande prosperidade. Grande prosperidade. Tem vários caminhos, sabe, para você ouvir. Aliás, tem vários caminhos para você prosperar aqui nessa terra. Mas existe um caminho para você viver a plena prosperidade. E esse caminho, ele passa por ouvir a Deus. Quem ouve a Deus pode ser levado a lugares, sabe, que nunca você pensou que poderia ser possível você chegar naquele lugar. Eu estou entregando uma chave extraordinária aqui para você, porque se você ouvir a Deus, Deus vai revelar para você grande prosperidade, grande riqueza que existe aqui nessa terra. Eu creio. É como eu disse para você, a voz de Deus, ela não contém só a direção, ela contém tudo o que você precisa para cumprir a sua missão e o seu propósito.
Eu deixo essa palavra ao teu coração, amém? Como eu disse para você, esse é um dos temas que eu mais amo falar, então eu tenho muito assunto para compartilhar com você sobre isso. Espero que essa palavra tenha te ajudado e eu quero pedir aqui, agora nesse momento, que você seja um semeador dessa oração. Pega essa oração e manda para 10 pessoas. Se você tem redes sociais, compartilha nas suas redes sociais essa oração e abençoe a vida de outras pessoas com essa oração. Tenho a convicção de que você vai abençoar alguém. A generosidade devolve. Semear na vida das pessoas vai trazer bênção para a tua vida, para a tua casa, em nome de Jesus. Amém? E se você quer conhecer um pouco mais o meu ministério, quer conhecer inclusive os nossos livros, que têm abençoado a vida de milhares e milhares de pessoas, acesse o meu site www.profetavinicius17.com.br. Eu quero também agradecer a todos os meus parceiros do ministério que têm nos ajudado com nossos programas de televisão. Muito obrigado pela vida de vocês. Deus siga abençoando. Estamos na Bandeirantes e estamos na Rede TV. Rede TV todo sábado, 10 da manhã, e na Bandeirantes de domingo a domingo, 5h45 da manhã. Amém? Deixa eu declarar o Salmo 91. E antes disso, eu quero dar um testemunho, que inclusive você pode também mandar o seu testemunho para nós, acessando o meu site. No rodapé do site lá, você pode colocar o seu testemunho e eu vou aqui compartilhar o teu testemunho para milhares de pessoas. Você vai selar a sua bênção testemunhando. A Fabiana mandou o seguinte testemunho para a gente. Profeta Paz, há 14 anos eu tenho um cisto no punho da mão. Depois que eu recebi a sua oração de cura sobre nódulos caroços, eu fui totalmente curada. Também eu tive um livramento de câncer na mama esquerda. Todos os exames que fiz, todos os resultados eram de câncer. Eu não consegui fazer a biópsia, mas o médico logo indicou cirurgia de 2 nódulos próximo à axila e mais 2 nódulos no bico do peito. Orando todas as manhãs e à noite por um milagre de cura. Eu fiz a cirurgia, o médico veio e falou, vamos aguardar o resultado da biópsia em 10 dias. Para a honra e glória do Senhor, não tinha células cancerígenas. O médico disse 99% que tinha certeza de ser câncer. Ele saiu contando para todos do hospital o milagre que Deus fez em minha vida. Gente, isso é de emocionar, gente. Olha a série de problemas que essa mulher tinha e o tanto que Jesus Cristo operou na vida dela. Para você ver, oração não é simplesmente, sabe, você se sentir melhor. Oração é poder puro tocando a tua vida, é poder divino tocando a tua vida. Oração é poder divino tocando a tua vida. Por isso eu quero convidar você a participar das orações comigo no YouTube, às 6 e 7 da manhã e às 18 horas. Jesus Cristo pode mudar a tua história. Você não está aí por acaso. Você não está aí por acaso. Ele cura. Ele tem o poder de mudar a tua história. Glória a Deus. Eu quero nesse momento declarar o Salmo 91 e você aí já pegou teu pedido de oração? Escreve aí nos comentários recursos inesperados, porque é o que nós estamos orando hoje. Cada dia estamos orando por um pedido diferente, amém? E estamos apresentando ao nosso Deus. Deixa eu declarar o Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te
te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Você permite que eu ore por você agora, em nome de Jesus? Vamos orar e vamos apresentar nossos pedidos de oração a Deus. Se você não compartilhou essa oração, depois você compartilha. Você que está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal. Foi Deus que te trouxe aqui, há um propósito de nós estarmos nessa oração e nesse momento junto com Deus. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus Cristo, vem com o teu poder agora e derrama da tua graça sobre a vida de cada pessoa que está nessa oração junto comigo. Eu te peço, Pai, que haja o teu poder tocando na vida dessa pessoa, o teu poder tocando nessa casa, tocando nessa família. Muda a sua história agora. Muda, Senhor, toda a adversidade que ela está enfrentando na vida. Eu oro, Senhor, para que seja cancelado todo mal contra a vida dessa pessoa, seja quebrado no poder de Jesus Cristo agora. Eu oro, Senhor, para que o Senhor intervenha na vida dela, com cura, com milagre, com transformação, com mudança. Eu oro em nome de Jesus Cristo, Pai, para que mudanças aconteçam, mudanças sejam liberadas e transformadoras agora na vida de pessoas. Senhor, eu oro para que todo tipo de laço de Satanás seja desfeito e eu te peço, Pai, que haja recursos inesperados, prosperidade sendo liberada, novos começos, novas portas na vida dessa pessoa. Oro também, Senhor, para que a saúde que Deus tem, toque no corpo físico dessa pessoa. Eu oro em nome de Jesus, repreendendo todo mal e declaro saúde. Eu digo a toda enfermidade, a toda dor, infecção, alergia e todo tipo de problema, renda-se ao poder e ao nome de Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meu Deus, oro também para que essa casa seja abençoada por Ti, esse casamento seja abençoado por Ti, a vida dos filhos seja abençoada por Ti, que todo tipo de fofoca, de confusão, de inveja, de intriga, de problema, e por mais complexo que seja a situação que essa pessoa esteja vivendo nesse momento, eu te peço, cura, Pai. Eu te peço um milagre. Eu te peço que o toque do Senhor venha sobre a vida dessa pessoa. No nome de Jesus Cristo, haja um toque sobrenatural. Um toque sobrenatural de Deus, um toque divino sobre a vida dessa pessoa. No nome de Jesus Cristo, toque com teu poder, toque-a com teu poder, Pai, em nome de Jesus Cristo. Visita, Pai, essa pessoa e que todo tipo, Pai, de problema intestinal, gastro, todo tipo de problema no estômago, que haja cura total e completa nesse momento. Oro também, Senhor, para que o Senhor abra o céu sobre a vida dessa pessoa, que toda maldade contra ela, direcionada a ela, não prospere e não prevaleça. Eu digo ao espírito de inveja, por 7 caminhos, bata em retirada, que toda a força das trevas, batalha espiritual que essa pessoa esteja enfrentando, não prospere em nome de Jesus. Eu declaro a bênção, Senhor, sobre ela e sobre todos a sua casa. Em nome de Jesus, amém e amém. Diga comigo, eu recebo. Eu recebo em nome de Jesus. Quem não compartilhou, compartilhe essa oração. Jesus Cristo te ama e eu e minha esposa amamos cada um de vocês. Que Deus te abençoe. Uma excelente noite na paz do Senhor. E amanhã, 6 e 7 da manhã, estou aqui junto com vocês. Um forte abraço. Que Deus te abençoe.